A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adelcido Reis. Trago-lhes a lição 12 da revista da Escola Dominical, que tem como título A Nuvem de Glória. O texto áureo nos diz: "Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra." Salmos de número 57 e o versículo 5. A verdade prática nos diz: adoremos e louvemos a Deus, pois a sua glória enche os céus e a terra. Meus amados, nesta lição nós vamos estudar sobre uma das mais nobres experiências que Israel teve com Deus. E hoje nós vamos estudar sobre a nuvem de glória. Quando nós falamos de nuvem, a ideia que se tem é de acúmulo de partículas de água que forma um volume no céu chamado de nuvem. Mas, no contexto da nossa lição, esta nuvem não é algo natural. Não é uma coisa que se forma no espaço de uma forma natural. É algo sobrenatural que Deus estabeleceu para estar junto com Israel, para aproximar de Israel, para abençoar Israel. E através da nuvem, Deus manifestou a sua glória. E Israel, ele pôde ter as maiores experiências com Deus. Por isso, hoje está em evidência esta nuvem chamada de nuvem de glória. Glória, nós sabemos que é brilho, brilho ao extremo, esplendor. Nós sabemos que glória é uma luz extremamente brilhante. É difícil para nós definirmos o que é glória, mas glória é a manifestação de Deus, da essência de Deus, algo celestial. E hoje, diante desta lição, nós vamos aprender que Deus, ele se manifestou através da nuvem de glória. Glória seria, no caso, a manifestação de Deus para Israel. Nós sabemos que Deus, ele aproximou de Israel e ele não poderia aproximar de uma forma plena, mas Deus então foi manifestando de forma extraordinária a Israel através de alguns sinais. E este é um dos grandes sinais que Deus se manifestou para revelar a Israel. No capítulo 1, nós vemos aqui a coluna de nuvem, a glória divina sobre Israel. Deus, quando mandou Moisés construir o tabernáculo, Deus então, ao dar ordem para Moisés, Deus então estabeleceu regras para Moisés. E estas regras visavam a construção do tabernáculo, que seria o local onde Deus manifestaria a sua presença, onde Deus habitaria. O propósito de Deus foi em habitar no meio do povo. Deus então estabelece algumas regras, e estas regras foi manifesta através da construção do tabernáculo, através do sistema de sacrifício, através da missão sacerdotal como mediador entre Deus e os filhos de Israel. Quando Moisés ergueu o tabernáculo, Deus então se manifestou sobre o tabernáculo em forma de uma nuvem. Aquela nuvem, que seria a nuvem de glória, ela
teria acompanhado Israel por todo o tempo da sua peregrinação. Nós vimos que no começo, quando Israel saiu do Egito, logo Deus se revelou através daquela nuvem. Aquela nuvem, ela acompanhou Israel durante todo o tempo da peregrinação, desde a saída do Egito até a entrada em Canaã. Logo, nos primeiros momentos em que Israel deixou o Egito, nós vemos que Deus então se colocou sobre uma nuvem sobre Israel. E aquela nuvem, ela se tornou impedimento para que Faraó, com o seu exército, não acompanhasse Israel, mas se tornou também um indicativo do caminho que eles deveriam trilhar. Deus prometeu tirar o povo e colocar na terra de Canaã. Deus, então, ele se propôs em guiar o povo pelo deserto, alimentar o povo e proteger o povo. Aliás, estas são as três funções principais de um líder espiritual ou de um pastor. Ele deve alimentar o povo, alimentar o rebanho, guiar e proteger. Deus cumpriu isto integralmente durante os tempos da peregrinação. No trajeto pelo deserto, no trajeto para Canaã, o povo, eles teriam algumas dificuldades. As adversidades iam surgindo pelo caminho. E uma destas adversidades seria a alta temperatura durante o dia, quando o calor no deserto chega próximo aos 50 graus centígrados. E durante a noite havia uma queda brusca da temperatura chegando ao 0 grau. Então, seria impossível caminhar durante o dia naquelas areias quentes que não teria condições de alguém caminhar sobre elas. Tendo em vista que ali estavam homens, mulheres grávidas, crianças, pessoas idosas, isto seria impossível. Deus, então, através da nuvem, ele então proveu sombra para Israel. Durante o dia, aquela nuvem, ela não somente apontava o caminho por onde Israel deveria trilhar, mas ela também servia de sombra para que Israel pudesse andar no deserto, não sofrer as consequências da alta temperatura. Durante a noite, aquela nuvem, ela se transformava numa coluna de fogo. Aquela coluna de fogo, ela tinha algumas finalidades. Primeiro, era para que Israel pudesse andar de dia e de noite. Segundo, ela provia iluminação para o arraial. E também, através daquele fogo, Deus então providenciava um equilíbrio na temperatura. Aquecia o arraial, aquecia o povo de Deus. Portanto, o povo andava de dia e de noite. Ou então, estando acampado, estava a nuvem sobre eles todos os dias. E assim, Israel pôde andar, pôde peregrinar no deserto por 40 anos. E aquela nuvem estava sempre presente sobre eles. Nós vemos que a nuvem de glória, ela representa aí a presença de Deus. Deus estava presente, porque era um dos propósitos de Deus habitar no meio do povo. Então Deus, de uma forma visível, manifestava a sua presença. Pois bem,
No capítulo de número 2, nós vemos aqui a Shekinah que esteve presente nas peregrinações do deserto. Então, nós vemos aqui a expressão Shekinah. O que seria esta glória Shekinah? Shekinah vem do verbo habitar, ou seja, Deus, como prometeu habitar no meio do povo, ele manifestava aí a sua presença real, visível, através daquela nuvem. Nós vemos que esta expressão Shekinah refere à glória de Deus. Essa expressão Shekinah, ela não está na Bíblia, ela não está nos textos sagrados do Antigo Testamento. Esta expressão Shekinah surgiu da tradição judaica em expressar o esplendor da majestade e de glória do Senhor. Por que, então, houve esta expressão Shekinah? Primeiramente, para nós entendermos, precisamos compreender que existe 3 tipos de glória. A primeira glória que existe é a glória pessoal de Deus. Esta glória pessoal, ela está no caráter da sua divindade, da sua onipotência, da sua onipresença, da sua onisciência e da sua eternidade. Esta glória, ela é pessoal, porque esta glória, ela faz parte do caráter de Deus e do seu trono. E é por isso que a Bíblia, ela afirma, a Bíblia diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 42, a Bíblia diz que Deus, ele não dá a sua glória a outro. Especialmente no capítulo 42, o versículo 8. Também no capítulo 48 do livro do profeta Isaías, o versículo de número 11, Deus também manifesta que a sua glória, ele não transmite ela a ninguém. Se ele não transmite, então esta glória é uma glória exclusiva, chamada de glória pessoal de Deus, que faz parte do seu ser e do seu trono. Mas, nesta manifestação visível de Deus, agora, Deus, ele se revela, e esta revelação da glória de Deus é chamado de Shekinah, de esplendor, de glória vibrante, ou seja, seria o brilho da glória celeste sendo manifesta para o povo de Israel. E esta glória Shekinah, ela esteve presente em muitos momentos na história de Israel. E um destes momentos que esta glória marcou presença foi quando Deus resolveu manifestar a Israel no Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus, ele desceu àquele monte. Ou seja, ele marcou presença vindo até o monte. Quando Deus, ele veio até o Monte Sinai, Israel estava acampado ao pé do monte. Então Deus pede para Moisés preparar o povo. Durante 3 dias, aquele povo tinha que se preparar, porque Deus ia se manifestar no Monte Sinai. Eles tinham de se santificar, os homens tinham que ficar 3 dias separados das mulheres, não podia tocar nas mulheres. Então, o povo tinha que tomar cuidado e se santificar e se purificar para uma revelação extraordinária de Deus no Monte Sinai. Quando chegou o 3º dia, a Bíblia nos diz que o monte, ele tremia.
o monte ele fumegava, o monte ele fumaçava, o monte havia som de trombeta. Nós vemos que ali havia sinais, tanto visíveis como audíveis, como por exemplo, os sons de trovão eram sinais audíveis da presença do Senhor. Aquele fogo que havia sobre o monte, a fumaça que subia, era sinal visível de que Deus estava naquele local. Então havia ali toque de trombeta, havia fogo, havia esplendor de glória, e aquele monte ele tremia porque Deus estava naquele local. Então aí nós vemos a evidência da glória Shekinah, visível ao povo de Israel. Então esta glória Shekinah, ela é uma glória visível, perceptível. É aquela glória que você pode ver a manifestação daquela glória. Assim também era lá no tabernáculo, quando Moisés ergueu o tabernáculo, colocou a mobília no seu lugar, quando da consagração do tabernáculo, aquela nuvem de glória, então ela veio sobre o tabernáculo, indicando a aprovação de Deus, indicando que Deus estava naquele local. O fato daquela nuvem estar sobre o tabernáculo estava indicando a presença do Senhor naquele local. E era também um sinal visível da aprovação de Deus naquele local. Ou seja, Deus, na inauguração do tabernáculo, ele manifestou a sua presença de forma gloriosa. 500 anos depois, quando Salomão ele ergue o templo em Jerusalém, no dia da inauguração não foi diferente. Deus manifestou a sua glória de forma tremenda, de maneira que os sacerdotes não podiam entrar no templo. Da mesma forma, lá na inauguração do tabernáculo, havia a impossibilidade dos sacerdotes estar ali, tamanha era aquela glória. Vemos que quando da reconstrução de Jerusalém, depois do exílio babilônico, nós vimos que uma das promessas de Deus para o povo de Israel, através do profeta Ageu. O profeta, ele trazendo a mensagem de Deus, ele diz: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O profeta Ageu, ele estava se referindo não somente àquela construção que aparentemente era simples, mas aquela construção poderia não ter a mesma pompa, a mesma exuberância do templo de Salomão. Mas a grande verdade, o cerne desta profecia, era que naquele templo, um dia, o Senhor Jesus, o desejado de todas as nações, ia adentrar naquele local. E ali, com certeza, a glória de Deus estava sendo revelada através da pessoa de Jesus Cristo. Foi assim que aconteceu. Muitas vezes o Senhor, ele esteve ali em Jerusalém, marcou presença ali no templo, de forma simples, como um bom judeu, sem ser notado algumas vezes. Quando chegou no final, para o fim do seu ministério, ele foi notado algumas vezes, mas ele muitas vezes esteve ali sem ser notado. As primeiras manifestações que chamou a atenção foi
Com Jesus, aos 12 anos de idade, foi em uma certa ocasião, na festa dos tabernáculos, quando Jesus ele proferiu a célebre palavra em João no capítulo 7, versículo 37 e 38, que dizia: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus estava manifestando ali a glória que estava no Filho, a glória do Filho de Deus. Pois bem, mas nós vemos que aquela glória presente naquele local era a glória Shekinah, a glória visível, a glória que se identificava através daquela nuvem. E aquela nuvem era realmente o esplendor da glória do Senhor. Nós vemos aqui no tópico de número 3, nos diz algumas lições para hoje. A nuvem sobre o tabernáculo não era comum. Pois bem, o que era aquela nuvem? Aparentemente, quando nós vemos uma nuvem, parece algo natural, algo normal, simbolizando que vapores de água subiu para o espaço, acumulou no espaço, formou uma nuvem. Mas aquela nuvem que estava sobre Israel, aquela nuvem que estava sobre o tabernáculo, não era algo comum, não era algo natural, era algo sobrenatural. Era o sobrenatural de Deus que estava naquele local. Então, embora tivesse a característica de uma nuvem comum, mas não era uma nuvem comum. Tanto que no período noturno, aquela nuvem se transformava em uma coluna de fogo, indicando que ali havia algo de extraordinário. Não havia naquela nuvem elementos físicos. O que havia naquela nuvem era o sobrenatural. E o sobrenatural era a manifestação da glória do Senhor. Então, a glória pessoal de Deus seria a glória que estava na pessoa e no trono. A glória visível que Deus manifestou a Israel no Antigo Testamento, tanto no tabernáculo como no templo de Salomão, era a glória Shekinah, a glória visível. Mas no Novo Testamento, esta glória, ela foi manifestada de uma forma diferenciada. A nós se manifesta a glória, não a pessoal, não a Shekinah, mas manifesta a glória compartilhada. Nós temos a glória compartilhada. O que seria esta glória compartilhada? A glória compartilhada é a glória que Cristo, Ele colocou na igreja, Ele colocou na vida dos cristãos. Nós vemos que no Evangelho de João, no capítulo 17, quando Jesus ele faz a oração intercessória, em um dado momento daquela oração, nós vemos escrito na Bíblia, em João no capítulo 17, o versículo 22, ele, quando orava por si mesmo, quando ele orava pelos apóstolos, quando ele orava por todos aqueles que havia de agregar a igreja, olha o que Jesus ele diz no versículo 22. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Ele estava falando para o Pai. Pai, eu lhes dei
a glória que me deste, para que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. Observe que Cristo ele está agora transferindo esta glória para os cristãos. Como igreja e como cristãos, nós somos portadores da glória de Cristo, a glória compartilhada, ou seja, Cristo compartilhou conosco a sua glória. A igreja, ela reflete a glória de Cristo e nós refletimos também esta glória. Esta glória é glória compartilhada. E esta glória compartilhada, ela forma unidade. Então, nós formamos uma unidade juntamente com a igreja. Então, esta glória, ela só vai ser manifesta quando eu e você for unidade. Quando eu estiver inserido no contexto de igreja. Então, esta glória compartilhada, nós somos detentores desta glória, porque Cristo, ele colocou sobre a igreja. E esta glória compartilhada é aquela glória que tinha lá na vida de Adão. Adão, ele era portador da glória, tanto que o apóstolo Paulo afirma em Romanos, no capítulo 3 e o versículo 23, o apóstolo Paulo diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Adão, ele tinha uma áurea de glória. E esta áurea de glória, Adão perdeu na queda. E nós também herdamos toda a natureza fracassada de Adão. Nós estávamos destituídos da glória. Mas pela morte e ressurreição de Cristo, Cristo, ele compartilhou conosco. Esta glória, ela foi recuperada. Nós ainda não temos a glória completa. Por quê? Porque o nosso corpo ainda não foi redimido. Nosso corpo é salvo. A nossa alma é salva. A nossa alma é salva e redimida. O nosso corpo, ele é salvo, mas ele não é redimido. Ele vai ser redimido no arrebatamento da igreja, na ressurreição dos mortos. Por que que o nosso corpo não é redimido? Veja bem, olha o que a Bíblia diz no livro de Atos, no livro de Romanos, no capítulo 8. A Bíblia diz que toda a natureza geme como se estivesse com dores de parto até agora. Não somente ela, mas nós que temos a primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a redenção do nosso corpo. Nosso corpo ainda não está redimido. Por quê? Porque sentimos fome, sentimos frio, sentimos calor, temos necessidades fisiológicas, temos impulsos. E esses impulsos são impulsos carnais. Por quê? Porque ainda essa matéria, essa carcaça humana, ela, embora seja salvo pelo sacrifício de Cristo, mas ela ainda não está redimida. Por quê? A Bíblia diz que ela vai ser redimida no arrebatamento da igreja e na ressurreição dos mortos. A carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados. Porque é necessário que aquilo que é corruptível, eu e você, se revista da incorruptibilidade. Aquilo que é mortal, eu e você, se revista da imortalidade. Quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revestir da imortabilidade, cumprir-se a palavra.
tragada foi a morte na vitória. A morte, ela tem poder hoje sobre nós, porque o nosso corpo não está ainda redimido. Mas no arrebatamento da igreja, na ressurreição dos mortos, nós não teremos mais frio, não teremos sede, não teremos calor, nós não teremos os nossos impulsos terrenos, nós teremos um corpo transformado que a morte não mais terá domínio sobre nós. Portanto, enquanto nós aguardamos a glória plena de Cristo sobre nós, por enquanto nós vivemos com esta glória compartilhada. Glória compartilhada nos leva alguém a olhar para nós e ver uma diferença, achar algo extraordinário em nós. Talvez alguém já disse para você: você é diferente, tem algo diferente em você. Portanto, meus amados, nós vamos vivendo debaixo desta graça, debaixo desta glória compartilhada que Cristo estabeleceu sobre nós. Assim como Israel esteve, ou melhor, Deus esteve com Israel, Jesus também, ele está com a igreja, manifestando a sua glória sobre a igreja. Amém, amados? E assim estamos encerrando mais este comentário desta lição. Que Deus nos abençoe. Amém.